Quando perguntei quando seria a inauguração do restaurante do meu filho, minha nora disse: "Celebramos ontem, só para pessoas especiais." Uma semana depois, ela me ligou: "As contas estão atrasadas. Você fez a transferência?" Eu respondi: "Eu não te avisei?" Sabe aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés? Quando você percebe que a pessoa que você amou, protegeu e sustentou a vida inteira, olha para você como se fosse ninguém? Pois é. Eu tive esse momento aos 68 anos, numa ligação de telefone que durou menos de 2 minutos, mas que partiu 40 anos de dedicação ao meio. Meu nome é Irene, e esta é a história de como eu aprendi, da pior forma possível, que amor de mãe pode ser confundido com estupidez quando as pessoas erradas entram na sua família. Deixa eu te contar como 280 mil reais, metade da minha vida de economia, viraram fumaça nas mãos da minha nora. E como ela teve a coragem de me ligar, 7 dias depois de me humilhar, pedindo mais dinheiro, como se eu fosse um caixa eletrônico, como se eu não tivesse sentimentos, mas calma, porque essa história não termina comigo chorando no travesseiro, termina com ela aprendendo que mãe pode ser generosa sim, mas boba, nunca mais. Se você já se sentiu usada pela própria família, se já doou tudo de si e recebeu ingratidão de volta, fica comigo até o final. Porque o que aconteceu depois dessa ligação vai te mostrar que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. E antes de começar, se você gosta de histórias reais sobre superação e justiça, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente compartilha relatos de mulheres que se recusaram a ser pisadas. E acredite, você vai querer saber como essa história termina. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava regando minhas violetas na varanda, aquelas roxas que o Augusto, meu falecido marido, tinha me dado no nosso 30º aniversário de casamento. Ele morreu há 4 anos, mas as flores continuam vivas. Engraçado como plantas às vezes são mais gratas que gente, né? O telefone tocou. Era o Marcelo, meu filho único. Meu coração sempre dava um pulinho quando via o nome dele na tela. Coisa de mãe, sabe? Aquela esperança boba de que ele estava ligando só para perguntar como eu estava, se eu tinha almoçado, se eu precisava de companhia. Atendi sorrindo. "Oi, meu filho. Que surpresa boa!" A voz dele veio meio apressada, meio distante. Som de carros ao fundo. "Oi, mãe. Olha, vou ser rápido porque tô no trânsito. Só queria saber, você viu as fotos do restaurante que a Viviane postou?" Viviane, minha nora há 5 anos. A mulher que entrou na vida do meu filho e, aos poucos, foi me tirando dela. "Vi sim, filho. Ficou lindo. Quando vai ser a inauguração? Quero estar lá, toda arrumada, para te apoiar nesse momento tão importante." Silêncio do outro lado. Aquele tipo de silêncio que dura 2 segundos, mas parece uma eternidade. "Mãe, é que... Bom, a inauguração foi ontem." Minha mão tremeu. O regador quase escorregou. "Como assim foi ontem?" "Mas ninguém me avisou. Pensei que ainda ia ter." Ouvi vozes abafadas. Ele tinha colocado a mão no celular para falar com alguém. Depois voltou. "É que foi uma coisa bem corrida, sabe? A Viviane que organizou tudo. Foi algo pequeno mesmo." Algo pequeno. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. "Mas, Marcelo, eu investi 280 mil reais nesse restaurante. Metade da herança que seu pai deixou. Eu achei que seria natural eu estar lá." "Mãe, não fica assim. Depois a gente faz uma visitinha com você, com calma. Agora eu preciso desligar, tá? Beijo." E desligou. Fiquei ali parada, segurando aquele telefone mudo, sentindo uma dor no peito que não era física. Era pior. Era a dor de entender que você não é prioridade. Que você é conveniente quando precisa abrir a carteira, mas descartável na hora de comemorar. Mas eu ainda não tinha visto o pior. 3 dias depois, a Viviane postou as fotos oficiais da inauguração. E aí sim, meu mundo desabou de vez. Não foi algo pequeno. Tinha mais de 150 pessoas.
Balões dourados, mesa de frio gigante, banda tocando ao vivo, garçom servindo espumante. Os pais dela estavam lá, sentados numa mesa decorada como se fossem rei e rainha. O sogro dela fez um discurso. A sogra dela cortou a fita vermelha junto com o Marcelo e a Viviane. E eu? Eu estava em casa, dando comida para os pombos da praça, achando que a inauguração ainda ia acontecer. Ampliei as fotos. Reconheci gente. Tinha a Carmen, amiga de infância do Marcelo. Tinha o Beto, primo dele. Tinha até a dona Marluce, minha vizinha de anos, que devia ter sido convidada por educação. Todo mundo foi, menos eu. Na legenda, a Viviane escreveu: Noite mágica ao lado das pessoas que realmente importam. Gratidão eterna a quem acreditou nesse sonho. Quem acreditou? Eu acreditei. Eu paguei. Eu segurei na mão do meu filho quando ele disse que queria largar o emprego para empreender. Eu que abri mão da segurança da minha velhice para bancar esse sonho. Mas eu não importava. Chorei naquela noite. Chorei como não chorava desde o velório do Augusto. Não pela dor da perda, mas pela dor da humilhação, porque perder alguém para a morte é inevitável. Mas ser descartada em vida, por escolha, isso dói de um jeito que não tem remédio. Liguei para o meu vizinho, seu Olímpio. Ele tem 71 anos, viúvo também, e virou meu amigo depois que nossos cônjuges morreram. A gente toma café junto todo sábado, joga dominó, reclama da vida. Ele veio na mesma hora. Me encontrou sentada na cozinha, com o celular na mão e os olhos inchados. Irene, o que houve? Mostrei as fotos. Contei tudo. Ele leu cada comentário, cada elogio que as pessoas fizeram, cada agradecimento que a Viviane respondia. E em nenhum momento ela mencionou meu nome. Seu Olímpio tirou os óculos, limpou devagar, respirou fundo. Você sabe que eu nunca me meto na vida dos outros, né, Irene? Mas agora eu vou falar. Essa menina tá te usando. E o seu filho tá deixando. Mas ele é meu filho, Olímpio. E você é a mãe dele. E mãe merece respeito, não dinheiro, respeito. Fui dormir naquela noite com um nó na garganta. Mas no fundo ainda tinha esperança. Esperança que o Marcelo ligasse, pedisse desculpas, explicasse que tinha sido um mal-entendido. Ele não ligou. Mas 7 dias depois, a Viviane ligou. E aí, minha amiga, começou a parte que mudou tudo. Porque quando ela abriu a boca para me pedir mais dinheiro, sem um pingo de vergonha na cara, eu entendi que tinha chegado a hora de parar de ser mãe e começar a ser esperta. A ligação da Viviane veio num dia de chuva. Eu lembro porque estava fazendo pão caseiro, aquele de fermentação natural que o Augusto adorava. Mesmo depois de 4 anos sem ele, eu ainda faço. É minha forma de manter ele vivo, sabe? Nos cheiros, nos gestos, nas pequenas coisas que a gente construiu juntos durante 42 anos de casamento. Augusto era professor de matemática, eu de português. A gente se conheceu numa reunião pedagógica em 1979, naquela escola estadual do bairro Jardim das Acácias. Ele era tímido, usava óculos de aro grosso e tinha um sorriso torto que me conquistou no primeiro olhar. 3 anos depois, a gente casou. E no ano seguinte, veio o Marcelo, nosso filho único, nossa vida inteira. A gente nunca teve dinheiro sobrando, mas também nunca faltou nada. Comida na mesa, roupa limpa, caderno novo no início do ano letivo. Férias eram na casa da minha irmã no litoral, num apartamento apertado onde a gente dividia o quarto com meus sobrinhos. Mas eram férias felizes, simples, mas felizes. Quando o Marcelo nasceu, eu prometi para mim mesma, esse menino vai ter tudo que eu não tive. Ele vai estudar, vai ter oportunidades, vai ser alguém na vida. E eu cumpri. A gente se apertou, economizou em tudo, mas pagou faculdade particular para ele. Administração de empresas. Ele se formou aos 23 anos, com diploma e tudo. Eu e o Augusto choramos de emoção na formatura. A vida seguiu. O Marcelo arrumou emprego numa empresa de logística, alugou um apartamento pequeno, começou a vida dele. A gente se via todo domingo.
Almoço em casa, aquela macarronada com molho de tomate fresco que ele sempre pediu desde criança. Depois do almoço, café com bolo, conversa na sala, risada boba vendo o programa de auditório. Eram domingos simples, mas eram nossos. Aí veio o diagnóstico do Augusto. Câncer no pâncreas. Agressivo. Os médicos deram 6 meses. Ele viveu 9, lutando cada dia como se fosse o último. E foi. Numa terça-feira de manhã, ele segurou minha mão, sorriu daquele jeito torto dele e disse: "Você é a melhor coisa que me aconteceu, Irene." E fechou os olhos. Eu não estava pronta. A gente nunca está, né? O Marcelo me amparou no velório. Segurou minha mão durante toda a missa de 7º dia. Me ligava toda noite para perguntar se eu tinha jantado, se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Naqueles primeiros meses de viuvez, meu filho foi meu chão. Minha certeza de que eu não estava sozinha. Quando saiu o inventário, descobri que o Augusto tinha sido mais cuidadoso do que eu imaginava. A casa estava quitada, aquele sobrado de 3 quartos que a gente comprou nos anos 90, com o quintal cheio de jabuticabeiras. E tinha R$450 mil entre poupança, previdência privada e um seguro de vida que eu nem sabia que existia. Foi nessa época que o Marcelo conheceu a Viviane. Ela trabalhava como gerente de marketing numa startup. Cabelo sempre impecável, unhas feitas, roupa de marca. Diferente das namoradas que ele tinha tido antes, aquelas meninas simples, de classe média como a gente, que vinham almoçar em casa de chinelo. A Viviane sempre chegava de salto alto. No começo, eu tentei gostar dela. Juro que tentei. Preparava aqueles almoços especiais, caprichava na sobremesa, perguntava sobre o trabalho dela, sobre a família, mas ela sempre tinha uma barreira. Um sorriso educado, mas frio. Respondia com monossílabos, olhava para o celular no meio da conversa, arrumava desculpa para ir embora cedo. "Mãe, ela é só reservada", o Marcelo dizia quando eu comentava. "Dá tempo, vocês vão se entender." Mas a gente nunca se entendeu. 6 meses depois que eles começaram a namorar, as coisas mudaram. O Marcelo passou a faltar nos almoços de domingo. Primeiro, era uma vez por mês. "A gente vai passar o fim de semana na praia, mãe." Depois, passou a ser 2, 3 vezes. A família da Viviane convidou a gente para um churrasco. Temos um compromisso importante. Eu entendia. Ele estava apaixonado, estava construindo a vida dele. Eu não podia ser egoísta. Mas doía. Aquela mesa grande, que sempre estava cheia, começou a ter cadeiras vazias. E eu comecei a comer sozinha, olhando para o lugar onde o Augusto sentava, onde o Marcelo ria das minhas histórias. Foi num desses domingos solitários que o Marcelo me ligou. Voz empolgada, aquele entusiasmo que eu não ouvia há tempos. "Mãe, preciso te contar uma coisa. Eu e a Viviane decidimos largar os empregos e abrir um restaurante." Meu coração apertou. Não de felicidade, de medo. "Mas, filho, vocês têm experiência com isso? Restaurante é um negócio difícil." "A Viviane tem contatos, mãe. Ela conhece fornecedores, já trabalhou com gastronomia. E eu sempre sonhei em empreender, você sabe." "Sonhou? Desde quando?" Mas eu não disse nada. Só perguntei: "E como vocês vão bancar isso?" "A gente juntou uns R$120 mil, mas precisa de mais, para a reforma do ponto, equipamentos, estoque inicial. Mãe, a gente precisava de uns R$200 mil para começar direito." Pronto. Aí estava o motivo da ligação. "A gente pode fazer um contrato, mãe. Você entra como investidora. Quando o restaurante começar a dar lucro, a gente te devolve com juros." Investidora. A palavra soou estranha na minha boca. "Filho, isso é muito dinheiro." "É quase metade do que seu pai deixou." "Eu sei, mãe, mas é para o nosso futuro. Eu te prometo que vai dar certo, e você vai ter orgulho de mim." Aquelas palavras me quebraram. Orgulho dele? Eu sempre tive orgulho dele. Desde o primeiro desenho que ele fez no jardim de infância até o diploma da faculdade. A Viviane entrou na ligação. Voz doce, persuasiva. "Dona Irene, eu sei que é um valor alto,
Mas a senhora vai ver. Em 2 anos, a gente devolve tudo. E a senhora vai poder dizer que ajudou o filho a realizar o sonho dele. Eu deveria ter desconfiado ali. Deveria ter perguntado detalhes, pedido um plano de negócios, consultado um advogado. Mas eu era mãe. E mãe acredita. Mãe torce. Mãe se sacrifica. Transferi R$ 280 mil na conta do Marcelo em 3 parcelas. Assinei um papel que a Viviane chamou de acordo informal. Nada registrado. Nada oficial. Só uma promessa verbal de que eu seria reconhecida como investidora. E sabe qual foi a única coisa que ela pediu? Dona Irene, é melhor a gente não comentar o valor com ninguém, tá? Sabe como é? As pessoas têm inveja. Eu concordei. Guardei segredo, porque eu confiava. E foi aí que começou o maior erro da minha vida. Sabe quando você está dentro de uma situação e não consegue enxergar o óbvio? Quando todo mundo ao seu redor vê, mas você insiste em acreditar que está tudo bem? Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. E o pior, eu sabia. Lá no fundo, eu sabia, mas escolhi ignorar, porque aceitar a verdade significava aceitar que meu filho tinha mudado, e essa dor era grande demais para caber no meu peito. O primeiro sinal veio 2 semanas depois da transferência do dinheiro. Era aniversário da Viviane. 32 anos. Eu tinha comprado um presente simples, uma torta de morango daquela confeitaria cara que ela sempre comentava, e liguei para o Marcelo para saber que horas seria a comemoração. Ah, mãe. É que vai ser uma coisa meio íntima, sabe? Só os amigos mais próximos dela. Amigos mais próximos. Eu tinha acabado de depositar R$ 280 mil na conta dele, mas não era próxima o suficiente para estar no aniversário da nora. Entendo, filho, sem problemas. Então eu deixo o presente aí em casa para você, pode ser? Melhor não, mãe. A gente tá meio corrido com a reforma do restaurante. Depois eu pego aí. Ele nunca pegou. A torta ficou na minha geladeira até estragar. Joguei fora 1 semana depois, com aquele nó na garganta de quem sabe que não foi a torta que foi rejeitada. Fui eu. O segundo sinal veio no Natal. Eu sempre fiz a ceia lá em casa. Sempre. Desde que o Marcelo nasceu, Natal era comigo. Peru assado, farofa, arroz à grega, aquela sobremesa de abacaxi com creme que era a tradição da família. A mesa ficava linda. Eu colocava aquela toalha vermelha que a minha mãe me deu quando casei. Acendia velas, deixava tudo cheirando a canela. No dia 20 de dezembro, liguei para o Marcelo. Filho, esse ano eu estava pensando em fazer uma ceia menor, mais simples, só nós 3 mesmo. Que horas vocês chegam na véspera? Silêncio do outro lado, aquele silêncio que já tinha virado rotina. Mãe, é que a gente tinha combinado de passar o Natal na casa dos pais da Viviane esse ano. O chão sumiu de novo. Mas, filho, a gente sempre passou o Natal juntos. Eu sei, mãe. Mas é que a família dela é grande, sabe? E eles insistiram tanto. Talvez no ano novo a gente se vê? Talvez. A palavra doeu mais do que deveria. Tudo bem, filho. Aproveita. Passei o Natal sozinha. Fiz um frango pequeno, uma salada. Nem coloquei a toalha vermelha. Sentei na frente da televisão, assistindo aqueles especiais de fim de ano, fingindo que estava tudo bem. Mas à meia-noite, quando estouraram os fogos, eu chorei. Chorei pelo Augusto, que não estava mais ali. Chorei pelo Marcelo, que escolheu não estar. E chorei por mim, que estava me tornando invisível. O seu Olímpio bateu na minha porta às 2 da manhã. Ele tinha visto a luz acesa. Irene, você está bem? Menti que sim. Ele entrou mesmo assim, fez um chá de camomila, ficou ali sentado no sofá comigo até eu parar de tremer. Não disse nada. Só ficou. E naquele momento eu entendi que às vezes a presença silenciosa vale mais do que 1000 palavras. Os meses seguintes foram uma sequência de pequenas exclusões. Cada uma doía um pouco menos que a anterior, não porque a dor diminuía, mas porque eu estava ficando dormente. Tentei visitar o apartamento deles 3 vezes. 3. Na primeira, o Marcelo disse que estavam pintando
e a casa estava uma bagunça. Na segunda, que a Viviane estava com enxaqueca e precisava de silêncio. Na terceira, nem atenderam o interfone. Eu fiquei lá embaixo, segurando uma marmita de lasanha que tinha feito com tanto carinho, olhando para as janelas do sexto andar, sabendo que eles estavam lá dentro. Voltei para casa com a marmita inteira. Comi sozinha nos 3 dias seguintes. A dona Marluce, minha vizinha, começou a reparar. Irene, faz tempo que eu não vejo o Marcelo por aqui. Tá tudo bem? Ah, ele está ocupado, Marluce. Abrindo um restaurante, sabe como é? Ela me olhou daquele jeito. Aquele olhar de pena misturado com preocupação. Cuidado, viu? Sogra boa é sogra longe, mas mãe que dá dinheiro e não recebe nem visita. Isso tem nome. Eu fingi que não entendi, mas entendi perfeitamente. O terceiro sinal, e talvez o mais doloroso, veio num sábado de tarde. Eu estava na farmácia comprando remédio para pressão quando esbarrei com a Carmen, amiga de infância do Marcelo. A gente sempre foi próxima. Ela me chamava de tia. Tia Irene, que saudade! Conversamos ali mesmo, entre as prateleiras de shampoo e vitamina C. Ela contou que estava noiva, que ia casar em março, que estava empolgada. E então, sem pensar, soltou. Aliás, encontrei o Marcelo semana passada no shopping. Ele e a Viviane estavam comprando móveis para o restaurante. Nossa, eles estavam tão animados. A Viviane me mostrou as louças que escolheram, tudo muito chique. Meu sorriso congelou. Ah, que legal! E ela me convidou para a inauguração. Disse que vai ser em março também. Quem sabe a gente não combina as datas para eu ir nos 2 eventos? Ela riu, inocente. Eu ri junto, mas por dentro estava desmoronando. Eles estavam convidando amigos, escolhendo louças, planejando inauguração. E eu, a pessoa que tinha bancado tudo aquilo, não sabia de nada. Cheguei em casa, tranquei a porta, sentei no chão da cozinha e deixei sair. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer. Até aceitar finalmente o que eu vinha negando há meses. Eu tinha sido usada. Naquela noite, o seu Olímpio veio com pão francês, quentinho e manteiga. Ritual de sempre. Mas quando viu meu rosto inchado, ele não perguntou nada. Só disse: Irene, você precisa entender uma coisa. Generosidade tem limite, e esse limite se chama dignidade. Mas ele é meu filho, Olímpio, e você é a mãe dele. Isso deveria significar respeito, não exploração. Eu sabia que ele tinha razão. Mas ainda não estava pronta para agir. Ainda não. Porque o pior, o momento que faria tudo explodir, ainda estava por vir. E quando veio, não teve volta. Março chegou com aquele calor sufocante que faz a roupa grudar no corpo. Eu estava na cozinha descascando batatas quando o telefone tocou. Era a mensagem do Marcelo. Não ligação. Mensagem. Porque até para falar comigo, ele já não tinha mais tempo. Mãe, o restaurante está quase pronto. Ficou incrível. Você vai amar. Pronto. Depois de 8 meses ouvindo desculpas, recebendo migalhas de atenção, sendo tratada como uma conhecida distante, finalmente eu ia ver onde tinha ido parar o dinheiro que o Augusto juntou com tanto suor. Não esperei convite formal. No dia seguinte, peguei o ônibus. Porque sim, eu ainda andava de ônibus mesmo tendo carro na garagem, velha mania de economizar. E fui até o endereço que eu tinha anotado num papel amarrotado na bolsa. Rua das Oliveiras, número 423. Bairro Nobre. Aquele tipo de lugar onde as calçadas são largas, as árvores bem podadas, os carros importados estacionados na frente dos prédios. Quando vi a fachada, meu coração apertou. Não era um restaurante simples, era um projeto, uma obra de gente que tinha dinheiro para investir em luxo. Vidro fumê na frente inteira, letreiro iluminado mesmo de dia, aquelas plantas ornamentais gigantes na entrada. Tempero da Vila estava escrito em letras douradas cursivas, com um desenho de panela de barro que mais parecia obra de arte. Empurrei a porta. O cheiro de tinta ainda estava no ar, misturado com aroma de madeira nobre e café fresco.
O salão era enorme. Tinha pelo menos 80 lugares distribuídos em mesas de madeira maciça, cada uma com centro de mesa diferente, vasinho de suculenta, vela aromática, guardanapo de tecido dobrado feito origami. As paredes tinham quadros grandes, pinturas que imitavam mercados de feira, panelas de cobre penduradas como decoração, prateleiras rústicas cheias de potes de vidro com grãos coloridos. Tudo pensado, tudo caro. Tudo longe do restaurante simples de comida regional que o Marcelo tinha me vendido. Isso ali tinha custado muito mais que R$ 280 mil. Posso ajudar? Virei. Era um rapaz jovem, uniforme preto impecável, aquele tipo de funcionário treinado para ser educado com o cliente. Eu sou mãe do dono, do Marcelo. O rosto dele se iluminou. Ah, a senhora é a dona Irene. Espera aí que eu chamo ele. Dona Irene. Pelo menos os funcionários sabiam quem eu era. Fiquei ali parada no meio do salão, girando devagar, tentando calcular mentalmente quanto cada detalhe daquilo tinha custado. A máquina de café, expresso italiana. O sistema de som embutido tocando jazz baixinho. O piso de porcelanato que imitava cimento queimado. O ar-condicionado central que nem fazia barulho. Onde estava o resto do dinheiro? De onde tinha saído? Mãe? O Marcelo apareceu vindo da cozinha. Avental branco, cabelo bagunçado, sorriso rápido, mas um sorriso tenso. Não era felicidade de me ver, era surpresa. Surpresa ruim. Oi, filho, vim conhecer. Você disse que estava quase pronto, então? É, sim, mas... A gente ainda está em fase de ajustes, sabe? Testando receitas, treinando equipe. Ele olhou para o lado, desconfortável. Você podia ter avisado que vinha... Avisar. Como se eu precisasse de autorização para ver o lugar que eu tinha financiado. Desculpa, filho, é que eu fiquei tão ansiosa. Ficou lindo, viu? Muito além do que eu imaginava. Ele deu um meio sorriso, mas não respondeu. Foi quando a Viviane apareceu. Ela veio da área administrativa, salto alto batendo no chão feito tambor de guerra, cabelo preso num coque perfeito, blusa de seda bege. Parecia executiva de multinacional, não dona de restaurante em fase de inauguração. Quando me viu, o rosto dela não escondeu. Contrariada, irritada até. Dona Irene, que surpresa, surpresa. De novo aquela palavra envenenada. Oi, Viviane, vim conhecer o restaurante. Ficou maravilhoso, vocês estão de parabéns. Obrigada. A voz saiu seca feito areia. Mas como o Marcelo deve ter dito, a gente ainda está bem corrido. Tem 1000 coisas para acertar antes da inauguração. Respirei fundo, juntando coragem. E quando vai ser a inauguração? Quero estar aqui, toda arrumadinha, para prestigiar vocês. Olhei para o Marcelo. Ele desviou o olhar. Olhei para Viviane. Ela cruzou os braços. E aí veio. A frase que partiu o que ainda restava inteiro dentro de mim. Ah, a inauguração? Ela deu um risinho curto, olhou para o Marcelo como se esperasse que ele falasse, mas ele ficou mudo. Então ela continuou. A gente celebrou ontem, na verdade. Foi algo bem reservado, só para pessoas especiais. O mundo parou. Pessoas especiais. Eu tinha dado R$ 280 mil, metade da minha segurança, metade do legado que o Augusto deixou. E eu não era especial o suficiente para estar ali. Ontem, minha voz saiu fraca. Mas eu não sabia... Pois é, dona Irene. Foi tudo muito rápido. A gente mal conseguiu organizar a lista. Sabe como é. O tom dela era casual, como se estivesse explicando por que não me convidou para um chá de bebê qualquer. Olhei para o Marcelo. Esperava que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Um pedido de desculpas. Uma explicação. Um gesto mínimo de constrangimento. Nada. Ele só olhava para o chão, as mãos nos bolsos, como um menino flagrado em mentira. Mãe, depois a gente conversa com calma, tá? Agora a gente precisa realmente voltar ao trabalho. Não esperei ele terminar a frase. Virei as costas e saí dali.
Caminhei até o ponto de ônibus com as pernas bambas, a bolsa apertada contra o peito, os olhos ardendo de lágrima presa. Não ia chorar na rua. Não ia dar esse gostinho para ninguém. Entrei no ônibus, sentei na janela e foi só quando o motorista arrancou que eu deixei escorrer. Devagar. Silencioso. Porque tinha gente olhando e eu ainda tinha orgulho. Pessoas especiais. A frase martelava na minha cabeça. Cada sílaba doía feito soco. Cheguei em casa e fui direto pro quarto. Me sentei na beirada da cama, onde eu e o Augusto dormimos por 40 anos. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira, peguei a foto do nosso casamento. Nós dois jovens, ele de terno bege, eu de vestido branco simples, sorrindo feito dois tolos apaixonados. Augusto, sussurrei pro retrato. Eu estraguei tudo. Dei nosso dinheiro pro nosso filho, e ele me descartou. O que eu faço agora? A foto não respondeu. Mas eu sabia o que ele diria. Levanta, Irene, você sempre foi forte. Só que eu não me sentia forte. Me sentia usada, humilhada, pequena. Mas naquela noite, quando o telefone tocou de novo, tudo ia mudar. Porque a Viviane ia cometer o erro fatal, achar que eu continuaria sendo a boba da história. Passei uma semana inteira me sentindo morta por dentro. Acordava, tomava café sem sentir gosto, regava as plantas no automático, assistia a novela sem prestar atenção. O seu Olímpio bateu na minha porta 3 vezes nessa semana. Eu fingia que não estava. Não queria falar. Não queria ouvir conselho. Só queria desaparecer. Na quinta-feira de manhã, estava sentada na varanda olhando pro nada quando o celular tocou. Número do Marcelo. Meu coração deu aquele pulo idiota de sempre, aquela esperança boba de mãe que acha que o filho vai ligar para pedir desculpas. Atendi, mas não era a voz do Marcelo, era dela. Dona Irene é a Viviane. O tom já veio diferente. Não era educado, não era frio, era urgente, quase desesperado. Oi, Viviane. Olha, vou ser direta porque não tenho tempo a perder. As contas do restaurante estão atrasadas. A gente precisa pagar os fornecedores até amanhã. Você fez a transferência dos 12 mil reais? Fiquei em silêncio, processando. Que transferência? Ouvi ela suspirar do outro lado. Aquele suspiro impaciente de quem acha que está lidando com alguém devagar. A transferência mensal, dona Irene. O Marcelo combinou com a senhora. 12 mil reais por mês nos primeiros 6 meses para ajudar com o fluxo de caixa até o restaurante se estabilizar. Meu sangue gelou. Viviane, eu nunca combinei isso. Como assim nunca combinou? O Marcelo disse que a senhora tinha aceitado. A gente contava com esse dinheiro. A voz dela foi subindo, ficando estridente, mas eu continuei calma, assustadoramente calma. Eu dei 280 mil reais como investimento inicial. Nunca houve conversa sobre pagamento mensal. Mas, dona Irene, a senhora não pode fazer isso. A gente planejou tudo contando com esse suporte. Se a gente não pagar os fornecedores, eles cortam os produtos. O restaurante acabou de abrir. Acabou de abrir, com uma inauguração que eu não fui convidada. Viviane, eu acho melhor você conversar com o Marcelo sobre isso. Ele está na cozinha. Não pode atender agora. Estamos no meio do almoço. O restaurante está lotado. Eu preciso dessa resposta agora. E foi naquele momento, ouvindo aquela mulher me cobrando dinheiro com a mesma naturalidade que se cobra conta de luz atrasada, que algo quebrou definitivamente dentro de mim. Não foi raiva. Foi lucidez. Viviane, minha voz saiu firme. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a inauguração mesmo? Silêncio do outro lado. Por quê? Só responde. Quando foi? Semana passada. Mas o que isso tem a ver? E eu fui convidada? Silêncio maior ainda. Dona Irene, eu já expliquei que foi algo pequeno. Pequeno? Eu vi as fotos. 150 pessoas. Banda, buffet, os seus pais cortando fita, amigos do Marcelo que eu conheço desde criança. Até a minha vizinha estava lá. Todo mundo estava lá, menos eu. Ouvi ela respirar do outro lado, mas não respondeu.
Sabe qual foi a frase que você usou, Viviane? Só para pessoas especiais. Você lembra? Eu não quis dizer desse jeito. Quis sim. E tudo bem. Eu entendi o recado. Eu não sou especial o suficiente para comemorar com vocês, mas sou especial o suficiente para pagar conta atrasada, né? Dona Irene, a senhora está exagerando. Exagerando? Minha voz subiu pela primeira vez. Eu dei 280 mil reais. Metade do que meu marido juntou em 40 anos de trabalho. E vocês não tiveram a decência nem de me avisar da inauguração. E agora você me liga cobrando mais 12 mil reais como se eu fosse caixa eletrônico? A senhora está sendo injusta. O restaurante é do seu filho. A senhora não quer ver ele vencer? Eu quero ver ele feliz, Viviane. Mas eu também quero ser tratada com respeito. E respeito é o que mais faltou nessa história. Então a senhora vai deixar o negócio do seu filho afundar por orgulho? Aquela pergunta, aquele tom de acusação, como se eu fosse a vilã da história. Eu não vou deixar nada afundar, Viviane, porque nunca foi responsabilidade minha segurar sozinha o sonho de vocês. Eu já fiz a minha parte. Mais do que a minha parte. A senhora vai se arrepender disso. Sabe de uma coisa? Eu já me arrependo. Me arrependo de não ter exigido contrato, de não ter colocado meu nome nos papéis, de ter confiado quando todo mundo ao meu redor me alertou. Então é isso? A senhora vai virar as costas para o seu filho? Respirei fundo. Contei até 5. Não, Viviane. Quem virou as costas foi ele, quando escolheu não me convidar para a inauguração, quando deixou você me tratar feito lixo, quando fingiu que eu não existia enquanto comemorava o sucesso que eu financiei. Dona Irene, e sobre os 12 mil reais, eu não vou transferir. Aliás, não vou transferir mais nada. Considera a torneira fechada. Silêncio chocado do outro lado. A senhora não pode fazer isso. Posso sim. E sabe por quê? Porque é o meu dinheiro. Não é herança antecipada. Não é obrigação. É o dinheiro que o Augusto me deixou para eu viver com dignidade os anos que me restam. Eu vou contar pro Marcelo. Conta, e aproveita e pergunta para ele quando foi a última vez que ele me ligou só para saber se eu estava bem. Quando foi a última vez que ele veio me visitar sem ser para pedir dinheiro. Pergunta isso para ele. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia descompassado, mas pela primeira vez em meses eu me senti viva. Não era raiva, era libertação. Sentei na cadeira da varanda e deixei o sol da tarde bater no meu rosto. Fechei os olhos, respirei fundo. E pela primeira vez desde a morte do Augusto, eu sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O telefone tocou de novo. Era o Marcelo. Ignorei. Tocou mais 3 vezes. Ignorei todas. À noite, o seu Olímpio apareceu com um pote de caldo de feijão. Trouxe jantar. Sei que você não está comendo direito. Deixei ele entrar. Contei tudo. A ligação, a cobrança, minha resposta. Quando terminei, ele ficou me olhando em silêncio. Depois levantou o copo de suco e disse: "Brinde, a Irene que finalmente acordou." E eu brinquei com ele. Mas o que eu não sabia é que aquele não era só o começo. Porque nos próximos dias eu ia descobrir segredos que transformariam minha dor em estratégia e minha fraqueza em poder. Depois daquela ligação, a casa ficou em silêncio sepulcral. O Marcelo não tentou mais contato, nem mensagem, nem ligação, nada. Era como se eu tivesse deixado de existir de vez. E sabe o que doía mais? É que no fundo eu ainda esperava. Esperava que ele batesse na minha porta, pedisse desculpas, dissesse que tinha sido um mal-entendido. Mas os dias foram passando. 1, 2, 3, 4. Uma semana inteira de silêncio. Foi num domingo de tarde, enquanto eu mexia no celular sem propósito, que a catástrofe aconteceu. Entrei no Instagram, aquela rede social que eu mal sabia usar, mas que a minha sobrinha tinha me ensinado para eu ver fotos da família. Digitei o nome do restaurante na busca. Tempero da Vila. O perfil apareceu. Público. Cheio de fotos. E foi ali,
rolando aquele feed que meu mundo ruiu pela segunda vez. As fotos da inauguração estavam todas lá. Não era álbum privado, não era história que sumia. Era post fixado no topo do perfil, com mais de 500 likes e dezenas de comentários. Cliquei, e cada foto era uma facada. A primeira, salão lotado, gente elegante, taças de espumante erguidas. Legenda: noite inesquecível com quem acreditou nesse sonho desde o início. Desde o início? Eu estava desde o início. Eu era o início. Deslizei para o lado. Segunda foto. Os pais da Viviane no centro da mesa principal, guardanapo de tecido, prato decorado, sorrindo feito realeza. O pai dela segurava uma taça, fazendo brinde. Terceira foto. Banda tocando. Banda de verdade, com instrumentos, palco pequeno montado no canto do salão, iluminação colorida. Aquilo não tinha sido improviso. Tinha sido planejado com semanas de antecedência. Quarta foto. Buffet. Mesa imensa com salgados gourmet, frios importados, frutas cortadas em formato de flor, mini sobremesas em copinhos de vidro. Devia ter custado uns R$ 5.000 só aquela mesa. E então veio a quinta foto. A que me fez levantar da cadeira e andar em círculos pela sala, com o celular tremendo na minha mão. Era o Marcelo e a Viviane cortando uma fita vermelha na entrada do restaurante. Ao lado deles, de cada lado, os pais dela. Os 4, sorrindo, posando para a foto oficial de inauguração. Como se fossem os fundadores, os donos, os únicos responsáveis por aquele sucesso. E a legenda? A legenda foi a cereja do bolo podre. Gratidão eterna aos meus pais, que sempre me apoiaram em cada sonho. Sem vocês, nada disso existiria. E ao meu amor, Marcelo, por topar essa loucura comigo. Somos uma equipe imbatível. Li aquilo 5 vezes, 10 vezes, até decorar cada palavra. Sem vocês, nada disso existiria. Os pais dela, não eu, os pais dela. Desci para os comentários, já com lágrimas escorrendo. Parabéns, vocês merecem. Que orgulho de vocês, família linda. Sucesso total, já quero reservar mesa. E então vi um comentário da dona Marluce, minha vizinha. Foi tudo lindo, comida maravilhosa, ambiente acolhedor. Parabéns para os noivos e para as famílias que apoiaram. Que Deus abençoe. Marluce tinha estado lá, tinha comido, tinha celebrado. E quando me viu na rua no dia seguinte, não disse nada. Por pena. Porque ela sabia que eu não tinha sido convidada. Ampliei as fotos, uma por uma. Procurei rostos conhecidos. Reconheci a Carmen, aquela amiga de infância do Marcelo. Ela estava rindo, segurando um copo de refrigerante, abraçada com outras pessoas. Reconheci o Beto, primo dele, que eu conhecia desde bebê. Reconheci até a Sônia, minha antiga colega de escola, que era amiga da Viviane. Tinha pelo menos 150 pessoas naquelas fotos. Gente que tinha sido cuidadosamente convidada, confirmada, organizada em lista. E eu, que tinha pago por aquilo tudo, estava em casa assistindo o programa de auditório. Joguei o celular no sofá. Me levantei. Comecei a andar de um lado para o outro, sentindo o peito apertar, a respiração falhar. Não era só tristeza. Era raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, nem quando o Augusto morreu, nem quando perdi meu pai, porque essas foram perdas inevitáveis. Mas aquilo foi escolha. O Marcelo escolheu não me convidar. Escolheu deixar a Viviane me humilhar. Escolheu me apagar da história que eu financiei. Sentei no chão da sala, encostei as costas na parede e gritei. Gritei alto, até a garganta doer. Gritei pela injustiça, pela dor, pela cegueira de ter acreditado que amor de mãe era suficiente. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando levantei, tinha algo diferente em mim. Não era mais desespero, era decisão. Peguei o celular de volta, salvei todas as fotos. Tirei print de todos os comentários, da legenda, de tudo. Porque se tinha uma coisa que meus 40 anos como professora me ensinaram, era a importância de guardar provas.
Às 6 da tarde, o interfone tocou. Era o seu Olímpio. Irene, abre aí. Preciso falar com você. Deixei ele subir. Quando abri a porta, ele veio acompanhado. Trouxe uma mulher que eu não conhecia. 30 e poucos anos. Jeans e camiseta simples, cabelo preso em rabo de cavalo. Irene, essa é a Patrícia. Ela precisa conversar com você. É urgente. Olhei para a moça. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos, evitando o meu olhar. Dona Irene, ela começou, a voz falhando. Eu sei que a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas eu preciso te contar uma coisa. Algo que você tem o direito de saber. Meu coração acelerou. Quem é você? Eu era noiva do Marcelo, há 6 anos. A gente terminou 1 mês antes de ele conhecer a Viviane. O mundo girou. E o que você está fazendo aqui? Ela respirou fundo, como quem junta coragem. Porque eu trabalhei com a Viviane, na mesma empresa, e eu sei de coisas que ela fez, coisas sobre o dinheiro que você deu para eles. Sentei devagar no sofá, olhei para o seu Olímpio. Ele fez sinal para eu ouvir. Que tipo de coisas? Patrícia abriu a bolsa, tirou um envelope pardo, colocou na mesinha de centro entre nós. Tem documentos aqui, prints de conversas, comprovantes. Dona Irene... Ela me olhou nos olhos e vi lágrimas se formando. O dinheiro que a senhora deu não foi só para o restaurante. Minha mão tremeu quando peguei o envelope. Explica melhor. A Viviane usou 95 mil reais da sua grana para dar entrada num apartamento. Um apartamento que está só no nome dela. O Marcelo nem sabe. O papel que eu segurava pareceu pegar fogo. E foi naquele momento, com aquele envelope nas minhas mãos, que eu entendi. A guerra não tinha nem começado. E eu finalmente tinha munição. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro tinha um maço de papéis, prints de conversas pelo WhatsApp, comprovantes bancários, até fotos de um contrato de compra e venda. Comecei a ler, e cada linha era um soco no estômago. A primeira conversa era entre Viviane e uma amiga, datada de novembro do ano passado, 2 meses depois de eu ter feito a transferência. Consegui convencer a velha a soltar a grana. Agora é só segurar ela longe até tudo estar no nosso nome. Velha. Ela me chamou de velha, a resposta da amiga. E o apartamento, vai rolar? Já separei a entrada, 95 mil. Vou fechar semana que vem. Só no meu nome, óbvio. Se der ruim com o Marcelo no futuro, pelo menos eu saio ganhando. Minha visão embaçou. Precisei parar de ler. Respira, Irene. O seu Olímpio colocou a mão no meu ombro. Respira fundo. Olhei para Patrícia. Ela estava com o rosto vermelho, olhos marejados. Como você conseguiu isso? Eu ainda tinha acesso ao e-mail corporativo antigo. A gente trabalhava no mesmo setor, dividia algumas pastas. Quando eu soube que ela tinha começado a namorar o Marcelo, fiquei de olho. Não por ciúme, Dona Irene, mas porque eu conhecia ela, sabia do que ela era capaz. E por que você nunca me procurou antes? Ela baixou a cabeça. Porque eu tinha medo de me envolver, de causar problema. Mas ontem eu vi as fotos da inauguração. Vi ela agradecendo os pais dela, fingindo que construiu tudo sozinha, e pensei, se eu não fizer nada, vou ser cúmplice. Procurei o seu endereço, vim até aqui, encontrei o seu Olímpio na portaria. Ele me trouxe até você. Voltei aos papéis. Tinha um comprovante de transferência, 95 mil reais da conta do Marcelo, a mesma conta onde eu tinha depositado o dinheiro para a conta da Viviane. Data: 3 semanas depois do meu investimento. Descrição: entrada AP. E tinha mais. Um print de contrato. Apartamento de 2 quartos no bairro Jardim Europa. Valor total: 320 mil reais. Entrada: 95 mil. Comprador: Viviane Santos Ferreira. Só o nome dela. O Marcelo não estava nem como coassignatário. Ele sabe disso? Perguntei, a voz saindo rouca. Não,
Ela disse para ele que o apartamento estava em nome dos dois, mas que ainda precisava regularizar a documentação. Mentira. Está tudo registrado só no nome dela desde janeiro. Fechei os olhos. Tentei processar. Meu filho tinha sido enganado também. Ou seria cúmplice? Será que ele sabia e fingia que não? Patrícia, posso ficar com esses documentos? Pode. São cópias. E tem mais uma coisa. Ela hesitou. A Viviane tem dívidas, muitas. Cartão de crédito estourado, empréstimo consignado. Ela estava desesperada por dinheiro quando conheceu o Marcelo. Não foi amor, dona Irene. Foi estratégia. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. O interesse súbito pelo meu filho logo depois da morte do Augusto. As perguntas indiretas sobre herança. O jeito como ela sempre puxava assunto sobre dinheiro. Obrigada, consegui dizer. Você não imagina o quanto isso significa. Depois que Patrícia foi embora, eu e o seu Olímpio ficamos sentados na sala em silêncio. Ele fez café, colocou o biscoito de polvilho num prato. Ritual automático de quem cuida. O que você vai fazer? Ele perguntou. Não sei ainda. Mas uma coisa eu sei. Não vou mais ser a boba da história. Você pode processar ela. Isso é desvio de finalidade, apropriação indébita. Eu sei, mas processo demora, e advogado custa caro, e no final, mesmo que eu ganhe, o estrago já está feito. Ele tomou um gole de café. Então o que você quer? Olhei para ele. Meu vizinho, meu amigo, a única pessoa que tinha ficado do meu lado quando todo mundo virou as costas. Eu quero justiça, mas não do jeito tradicional. Quero que ela entenda na pele o que é ser usada. Quero que o Marcelo abra os olhos e quero meu dinheiro de volta. E como você vai fazer isso? Sorri. Um sorriso pequeno, mas determinado. Ainda não sei, mas vou descobrir. Na segunda-feira de manhã, acordei cedo. Tomei banho demorado, me arrumei, passei batom. Peguei todos os documentos que Patrícia tinha me dado, coloquei numa pasta organizada. Liguei para o Dr. Heitor. Dr. Heitor era advogado aposentado, amigo do Augusto desde os tempos de faculdade. Ele tinha uns 72 anos, mas a cabeça era afiada feito lâmina. Irene, que surpresa! Tudo bem? Preciso da sua ajuda, Heitor. É urgente. Marquei com ele para o mesmo dia, às 14h no escritório dele, que na verdade era a sala da casa onde ele ainda atendia clientes antigos. Quando cheguei, ele me recebeu com café e atenção. Contei tudo. Desde o investimento inicial até a ligação da Viviane cobrando os R$ 12.000. Mostrei os documentos que Patrícia tinha me dado. Ele leu tudo com calma, fazendo anotações num bloquinho amarelo. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou sério. Irene, legalmente você tem um caso. Isso aqui configura estelionato. Ela pegou dinheiro com uma finalidade e usou para outra. Você pode processar. Mas sem contrato formal, vai ser difícil provar quanto você investiu. E processo judicial leva anos. Você quer mesmo passar por isso? Não. Eu quero resolver isso de outro jeito. Que jeito? Respirei fundo. Quero fazer um acordo. Na frente de testemunhas. Quero que eles devolvam cada centavo. E quero que o Marcelo saiba de tudo que a Viviane fez. Heitor sorriu. Você está falando de uma emboscada. Estou falando de justiça. Ele pegou uma folha em branco e começou a escrever. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou redigir um termo de devolução. Com prazos, juros, tudo certinho. E você vai apresentar isso para eles numa situação onde não possam fugir. Como assim? Escolhe um lugar público, chama testemunhas e coloca eles contra a parede. Se eles recusarem na frente de todo mundo, aí sim você parte para a justiça. Mas se aceitarem, você garante seu dinheiro de volta sem desgaste. Você acha que vai funcionar? Acho que se tem uma coisa que gente desonesta tem medo, é de exposição. E você tem provas suficientes para destruir a reputação dela. Saí do escritório do Heitor com o termo de devolução impresso, assinado, autenticado, e com um plano na cabeça. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida toda de professora,
foi que as melhores lições são aquelas que nunca se esquece. E a Viviane ia ter a aula mais cara da vida dela. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu não liguei para o Marcelo. Não mandei mensagem. Não dei satisfação. Simplesmente desapareci do mapa. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Nenhum "mãe, está tudo bem?" Nenhum "desculpa pelo mal-entendido." Silêncio total. Até que na quinta-feira, às 10 da manhã, o telefone tocou. Era ele. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Precisava que ele sentisse que eu não estava mais desesperada pela atenção dele. Alô? Mãe? A voz dele veio mansa, quase infantil. Aquele tom que ele usava quando era criança e quebrava alguma coisa. A senhora está bem? Fiquei preocupado. Preocupado. Agora ele estava preocupado. Estou bem, filho. Por quê? Ah, sei lá. A gente não conversa faz uns dias. E aquela história da Viviane ter ligado pedindo dinheiro, eu queria explicar. Não precisa explicar nada. Silêncio do outro lado. Ele esperava resistência. Esperava choro. Esperava súplica. Não esperava indiferença. Mãe, eu sei que as coisas saíram meio estranhas. Sobre a inauguração, foi tudo muito corrido mesmo. A Viviane que organizou, eu nem sabia direito quem ela tinha chamado. Marcelo, você está me ligando por quê? Para se desculpar ou para pedir mais dinheiro? A pergunta saiu seca. Direta. Ele engasgou. Mãe, que isso? É claro que não é por dinheiro. Então é por quê? Porque faz 2 meses que você não vem me visitar sem ser para falar de restaurante. Faz 3 meses que a gente não almoça junto. Você lembra quando foi a última vez que você perguntou se eu estava comendo bem? Se eu estava dormindo direito? Mãe, responde Marcelo, você me considera especial? O silêncio que se seguiu disse tudo. É claro que sim, mãe. A senhora é minha mãe. Engraçado, porque a Viviane disse que a inauguração foi só para pessoas especiais, e eu não estava lá. Eu já pedi desculpa por isso. Não pediu não, você deu desculpa, que é diferente. Desculpa é quando você assume que errou. E você nem assumiu. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Mãe, o que a senhora quer que eu faça? Quero que você seja honesto comigo. Você sabia que a Viviane ia me ligar pedindo 12 mil reais por mês? Pausa longa. Longa demais. A gente conversou sobre isso, sim, mas eu achei que ela tinha te explicado direito antes. Ela não explicou nada, Marcelo. Ela me ligou cobrando como se fosse obrigação, como se eu fosse banco. Não foi por mal, mãe. Foi sim. E você sabe disso. Ele ficou mudo. Não tinha argumento. Porque, no fundo, ele sabia que eu estava certa. Mãe, o restaurante está com dificuldade. A gente precisa de ajuda. Não. O quê? Não, eu não vou ajudar mais. Nem com 12 mil, nem com 1.000, nem com 100 reais. Mas, mãe, eu já dei 280 mil reais, Marcelo. Metade da herança que seu pai deixou. E você me pagou com humilhação. Agora vocês vão ter que se virar. A senhora está sendo egoísta. A palavra veio como tapa. Egoísta. Eu, que tinha me sacrificado a vida inteira por ele. Egoísta é quem usa a mãe como ATM e depois não convida nem para a inauguração. Egoísta é quem só liga quando precisa de dinheiro. Pensa nisso, filho. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia descompassado, mas dessa vez não era de dor. Era de força. 2 horas depois, a Viviane apareceu na minha porta. Eu vi pelo olho mágico. Ela estava diferente. Sem salto alto, sem maquiagem pesada. Jeans simples, blusa branca, cabelo solto. Tentando parecer humilde, tentando parecer humana. Abri a porta devagar. Dona Irene, a gente pode conversar? Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre a inauguração, sobre o dinheiro. Eu vim pedir desculpas. Olhei para ela em silêncio, analisando, procurando sinceridade. Não encontrei. Entra. Ela entrou,
Olhou ao redor da sala como se estivesse avaliando quanto valiam os móveis. Sentou no sofá que eu indiquei. Colocou uma sacola de papel no colo. Trouxe uns pães de queijo do restaurante, aqueles recheados que a senhora adora. Eu não adorava pão de queijo recheado, mas deixei passar. Viviane, fala logo o que você veio fazer aqui. Ela suspirou, tentou forçar lágrimas. Conseguiu fazer os olhos ficarem vermelhos, mas nenhuma lágrima caiu de verdade. Dona Irene, eu sei que errei. A inauguração foi um erro meu. Eu deveria ter insistido para o Marcelo te chamar, mas estava tudo tão corrido, tanta coisa para resolver. Eu acabei deixando passar. E a cobrança dos 12.000 reais? Também foi por estar corrida? Ela desviou o olhar. Eu achei que o Marcelo tinha combinado com a senhora. Juro, se eu soubesse que não tinha, nunca teria ligado daquele jeito. Mentira. Tudo mentira. E a cada palavra minha raiva crescia. Mas eu mantive a calma. Viviane, você sabe quanto eu investi no restaurante? 280.000 reais. E a gente é eternamente grato por isso. E você sabe que, por lei, sem contrato, isso configura doação? Que eu não tenho como pedir de volta? Os olhos dela brilharam. Por um segundo, ela não conseguiu esconder o sorriso. Tecnicamente sim. Mas, dona Irene, a senhora não vai fazer isso com o próprio filho, né? A gente vai devolver. Quando o restaurante estiver estável... Quando vai ser isso? Daqui a 5 anos? 10? A gente precisa de tempo. Tempo. Engraçado. Vocês tiveram tempo para fazer festa de inauguração com 150 pessoas, mas não tem tempo para me pagar. Dona Irene, eu entendo que a senhora está chateada. Chateada? Levantei da cadeira. Eu fui humilhada, Viviane, tratada como invisível, usada. E agora você vem aqui com pão de queijo e desculpa furada achando que eu vou engolir? Eu vim de coração aberto. Você veio porque está com medo. Medo que eu corte a torneira de vez. Medo que eu faça barulho. Medo que eu estrague a imagem bonitinha que vocês construíram. Ela levantou também, a máscara caindo. A senhora vai fazer o quê? Me processar? Boa sorte. Sem contrato, sem testemunha, sem nada. É a palavra da senhora contra a nossa. Ali estava, a verdadeira Viviane. Fria, calculista, venenosa. Sai da minha casa. Com prazer. Mas a senhora vai se arrepender de ter virado as costas para o seu próprio filho. Quando ele precisar de você de verdade, não vai ter mais volta. Ele já precisou. E quando eu precisei, onde ele estava? Ela pegou a sacola de pão de queijo, jogou no sofá com desprezo. Adeus, dona Irene. Espero que a senhora seja feliz na sua solidão. Bateu a porta ao sair. Fiquei parada no meio da sala, ouvindo o barulho dos passos dela descendo as escadas. E então, pela primeira vez em semanas, eu ri. Ri alto. Porque ela não sabia, não fazia ideia. Eu tinha provas, tinha documentos, tinha testemunhas. E, acima de tudo, eu tinha um plano. E esse plano estava prestes a explodir na cara dela de um jeito que ela jamais esqueceria. Depois que a Viviane saiu, sentei na cadeira da varanda e fiquei olhando para o horizonte. O sol estava se pondo, tingindo o céu daquele laranja avermelhado que o Augusto dizia que era a cor da esperança. Peguei o envelope que a Patrícia tinha me dado e reli tudo. Cada print, cada comprovante, cada mentira documentada. Mas tinha algo me incomodando, uma peça que não se encaixava. Se a Viviane tinha desviado 95.000 reais para comprar apartamento e o restaurante tinha custado bem mais que os 280.000 que eu dei, de onde tinha vindo o resto do dinheiro? O Marcelo e ela tinham juntado 120.000, segundo ele. Mais os meus 280, menos os 95 do apartamento, dava 305.000. Mas aquele restaurante valia no mínimo 500.000 reais. Cadê a diferença? Liguei para o Dr. Heitor. Heitor, você tem como descobrir se existe financiamento em nome do Marcelo ou da Viviane? Ou empréstimo empresarial? Posso tentar, mas vai demorar uns dias.
Faz isso para mim. Preciso saber. 3 dias depois, numa terça-feira chuvosa, o Heitor me ligou de volta. Irene, você estava certa. Tem um empréstimo de R$ 200 mil no nome do Marcelo. Banco Progresso. Taxa de juros absurda. Primeira parcela venceu mês passado. Meu estômago revirou. Ele sabe disso? Pelos documentos, a assinatura é dele. Então, teoricamente, sim. Manda isso para mim, tudo. Quero ver com meus próprios olhos. No dia seguinte, o Heitor me entregou uma pasta completa. Contrato de empréstimo, parcelas, avalista. E foi lendo aquilo que a segunda bomba explodiu. A Viviane era avalista. E tinha colocado como garantia o apartamento que ela tinha comprado com o meu dinheiro. Reli aquilo 3 vezes para ter certeza que eu não estava enlouquecendo. Ela tinha usado R$ 95 mil do dinheiro que era para ser investido no restaurante, comprado um apartamento só no nome dela, e depois usou esse mesmo apartamento como garantia de empréstimo para cobrir o rombo que ela mesma criou. E se o Marcelo não pagasse? Ela perdia a garantia. Mas como o apartamento estava só no nome dela, ele seria o único prejudicado pelo calote. Ela sairia com R$ 95 mil limpos, sem nenhuma consequência. Era um golpe perfeito. Sentei na mesa da cozinha, com todos aqueles papéis espalhados, e pela primeira vez entendi completamente o que estava acontecendo. Meu filho não era só um cúmplice, ele era outra vítima. Uma vítima burra, egoísta, que tinha me machucado terrivelmente. Mas ainda assim, vítima. A Viviane tinha jogado com os dois, comigo e com ele. Peguei o telefone. Liguei para Patrícia. Patrícia, o Marcelo sabe que o apartamento está só no nome dela? Não. Ela disse para ele que estava em processo de inclusão do nome dele, mas que ia demorar uns meses por causa de burocracia no cartório. E ele acreditou? Dona Irene, o Marcelo sempre acreditou em tudo que ela dizia. Era apaixonado demais para enxergar. Desliguei e fiquei olhando para aqueles documentos. Tinha tanto material ali. Tanta prova, tanto erro. Eu podia destruir a Viviane com aquilo. Podia expor ela publicamente. Podia processar. Podia fazer ela pagar. Mas se eu fizesse isso, o Marcelo ia junto. O nome dele estava em tudo. E por mais que ele tivesse me machucado, por mais que ele tivesse sido fraco, omisso, egoísta, ele ainda era meu filho. Então precisava ser esperto. Precisava ser cirúrgico. Liguei para o Dr. Heitor de novo. Heitor, se eu quiser fazer um acordo de devolução, posso incluir cláusula de revelação de informações? Como assim? Posso colocar uma condição que obrigue eles a me contarem a verdade sobre tudo? Sobre o empréstimo? Sobre o apartamento? Sobre onde foi parar cada centavo? Ele ficou em silêncio pensando. Pode, mas eles não são obrigados a aceitar. Ah, eles vão aceitar, porque a alternativa vai ser pior. Que alternativa? Processo por estelionato, com todas as provas que eu tenho. E exposição pública. Irene, você está falando sério? Estou. Redige o acordo. Quero que eles devolvam os R$ 280 mil em 24 parcelas de R$ 11.666, com juros de 3% ao ano. E quero que reconheçam por escrito o desvio de finalidade. E se eles não aceitarem? Aí eu vou para a guerra de verdade. Heitor ficou em silêncio por um momento. Você mudou, Irene. Não mudei. Só parei de ser boba. 2 dias depois, numa sexta-feira de manhã, mandei uma mensagem para o Marcelo, curta, direta. Preciso falar com você e a Viviane. Assunto urgente sobre o investimento. Amanhã, 12h, no restaurante. Vou levar meu advogado. Não falte. A resposta veio 3 horas depois. Mãe, que história é essa de advogado? Não precisa disso. Respondi. Precisa sim. Até amanhã. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei repassando na cabeça cada detalhe do plano, cada fala, cada documento. Precisava estar preparada, porque ia ter choro, ia ter grito, ia ter negação. Mas eu não podia fraquejar. De madrugada, levantei,
Fui até o quarto que tinha sido do Marcelo quando criança. Ainda estava do jeito que ele deixou quando saiu de casa. Pôsteres de bandas na parede, estante cheia de livros de colégio, a cama de solteiro com o edredom azul que eu mesma tinha costurado. Sentei na beirada daquela cama e deixei as lágrimas virem. Porque no fundo, mesmo com toda a raiva, toda a decepção, toda a dor, aquele ainda era meu menino. O menino que eu segurei no colo, que eu ensinei a amarrar o sapato, que eu levei no primeiro dia de aula. Augusto, sussurrei pro vazio, eu espero que você me perdoe, mas eu preciso fazer isso. Preciso ensinar ele que amor de mãe não é passaporte para abuso. Não houve resposta, mas senti uma paz estranha. Como se o Augusto estivesse ali, dizendo que eu estava no caminho certo. No sábado, acordei às 6 da manhã. Tomei banho demorado. Escolhi minha roupa com cuidado. Calça social preta, blusa de seda branca, sapato fechado. Passei batom vermelho. Prendi o cabelo num coque. Coloquei a aliança de casamento que eu tinha parado de usar depois da morte do Augusto. Precisava estar forte. Não só por dentro, por fora também. Às 11 horas, o Dr. Heitor me pegou em casa. Ele estava com a pasta organizada, o acordo impresso, tudo pronto. Você tem certeza disso, Irene? Mais certeza do que qualquer coisa na minha vida. No caminho paramos para pegar o seu Olímpio e a Patrícia. Eles iam ser minhas testemunhas, meus apoios, meu exército de 2. Quando chegamos na porta do tempero da vila, respirei fundo. Era hora de dar a maior lição da minha vida. E dessa vez, eu era a professora, e eles, os alunos. O restaurante estava com um movimento moderado, umas 15 mesas ocupadas, aquele burburinho típico de sábado de almoço. Garçons circulando, cheiro de comida no ar, música ambiente tocando baixinho, tudo perfeito. Tudo funcionando, tudo construído com o meu suor. Empurrei a porta. O sininho tilintou, algumas cabeças viraram. Reconheci a Carmen numa mesa do canto com o noivo. Ela acenou, sem jeito. Fingi que não vi. O Marcelo apareceu da cozinha, avental branco, rosto tenso. Quando viu o Dr. Heitor, o seu Olímpio e a Patrícia atrás de mim, ficou pálido. Mãe, o que é isso? É uma reunião. Onde está a Viviane? Ele engoliu seco. Ela está no escritório. Mas, mãe, não precisava trazer tanta gente. Precisava sim. Chama ela. A voz saiu firme, sem margem para discussão. O Marcelo hesitou, mas foi buscar. Escolhi a mesa mais central do restaurante. Aquela perto da entrada, onde todo mundo podia ver. Sentei de costas eretas, mãos cruzadas sobre a mesa. Dr. Heitor se sentou à minha direita. Seu Olímpio e Patrícia à esquerda. Os clientes começaram a reparar. O clima mudou. Ficou denso. Viviane apareceu. Salto alto, vestido tubinho preto, cabelo impecável, tentando manter a pose de empresária. Mas quando me viu, quando viu as pessoas comigo, a máscara tremeu. Dona Irene, que surpresa! Não sabia que vinha com acompanhantes. Senta, Viviane. Você também, Marcelo. Eles sentaram do outro lado da mesa, lado a lado, unidos. Ou pelo menos tentando parecer. Abri a pasta que o Dr. Heitor tinha trazido. Tirei o primeiro documento. Coloquei na mesa, virado para eles. Esse é o comprovante da transferência de R$280 mil que eu fiz em março do ano passado. Vocês se lembram, né? Marcelo olhou para o papel, assentiu. Lembro, mãe, e a gente é muito grato. Espera, não terminei. Tirei o segundo documento. Esse aqui é o comprovante de que 3 semanas depois da minha transferência, R$95 mil saíram da sua conta, Marcelo, e foram para a conta da Viviane. Descrição: entrada de apartamento. O rosto do Marcelo mudou. Confusão. Surpresa. Que apartamento? Viviane ficou rígida. Marcelo, calma, eu posso explicar. Pode explicar mesmo, Viviane. Tirei o terceiro documento. Porque esse aqui é o contrato de compra e venda do apartamento no Jardim Europa. Valor: R$320 mil. Comprador. Fiz uma pausa dramática. Viviane Santos Ferreira.
Só ela. Seu nome não está aqui, Marcelo. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Até a música de fundo pareceu parar. Mãe, do que você está falando? A voz do Marcelo saiu rouca. Estou falando que a Viviane usou o dinheiro que eu dei para vocês investirem no restaurante e comprou um apartamento, no nome dela, sem te contar. Viviane? Ele virou para ela, olhos arregalados. Isso é verdade? Ela abriu a boca, fechou, tentou pensar numa saída. Marcelo, eu ia te contar. Era uma surpresa. Ia colocar seu nome depois. Mentira. A voz da Patrícia cortou o ar. Ela se levantou, olhou diretamente para Viviane. Você disse para Andressa, sua amiga, que se desse ruim com o Marcelo, pelo menos você sairia ganhando. Eu tenho os prints das conversas. Tudo salvo. Viviane empalideceu. O Marcelo fechou os olhos. Tem mais. Tirei outro documento. Esse é o contrato de empréstimo de R$200 mil que vocês fizeram no Banco Progresso. Avalista: Viviane Santos Ferreira. Garantia: apartamento do Jardim Europa. Aquele mesmo que ela comprou com meu dinheiro. A voz tremeu na última frase, mas mantive o controle. Se você não pagar, Marcelo, o banco toma o apartamento, mas como está só no nome dela, quem sai perdendo é você. Ela fica com os 95 mil limpos. Foi como se tivesse dado um tiro nele. O Marcelo levantou da cadeira, cambaleou, apoiou as mãos na mesa. Viviane, tudo isso é verdade? Ela não respondeu. Só olhava para baixo, mordendo o lábio. Responde! Ele gritou. Alguns clientes se assustaram. 2 garçons pararam de trabalhar. Sim, a voz dela saiu num fio. Mas eu ia consertar tudo. Consertar? Você me roubou. Roubou minha mãe. Construiu uma armadilha e me colocou no meio. Ele puxou a cadeira, sentou pesado, as mãos na cabeça. E então, pela primeira vez em anos, eu vi meu filho chorar. Mãe, eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia. Olhei para ele. Aquele menino que tinha crescido dentro de mim, que tinha sido minha razão de viver. E senti uma mistura estranha de dor e alívio. Eu sei que você não sabia, Marcelo. Sei que ela te enganou também. Mas você me machucou. Você permitiu que ela me tratasse como lixo. Você escolheu não me convidar para a inauguração. Você ficou semanas sem falar comigo. E quando falou, foi para pedir dinheiro. Eu sei. Eu fui um idiota. Foi. Mas ainda dá tempo de consertar. Coloquei o último documento na mesa. O acordo de devolução. Esse é um termo de devolução. R$280 mil em 24 parcelas de R$11.666. Com juros. Se vocês assinarem isso aqui, na frente dessas testemunhas, eu não processo. Não exponho. Não destruo. Apenas recebo de volta o que é meu. Viviane tentou uma última cartada. E se a gente não assinar? Olhei para ela. E pela primeira vez, ela viu quem eu realmente era. Não a velha boba, a mulher forte. Se você não assinar, Viviane, eu processo você por estelionato. Tenho provas. Tenho testemunhas. Tenho documentos. Você vai responder criminalmente. E quando isso acontecer, a imprensa vai adorar a história da nora que roubou a sogra para comprar apartamento. Ela arregalou os olhos. E o restaurante? Vai afundar se a gente pagar tudo isso? Deveria ter pensado nisso antes de me roubar. O Dr. Heitor colocou uma caneta na mesa. Vocês têm 2 minutos para decidir. Marcelo pegou a caneta. Com a mão tremendo, assinou. Depois empurrou para Viviane. Assina. Marcelo, eu disse para assinar. Ela pegou a caneta. Assinou. A assinatura saiu torta, raivosa. Dr. Heitor recolheu o documento. 3 vias. Uma para mim, uma para eles, uma para o advogado. Pronto, está feito. Primeira parcela vence dia 15 do mês que vem. Levantei da cadeira. Olhei para o Marcelo uma última vez. Filho, eu ainda te amo. Mas amor não significa aceitar desrespeito.
Quando você aprender isso, quando você realmente entender o tamanho do erro que cometeu, a minha porta continua aberta, mas não para o filho que me usou, para o filho que eu criei para ser homem de caráter. Virei para Viviane. E você? Aproveita esse apartamento, porque foi a coisa mais cara que você vai comprar na vida. Custou a sua reputação. Saí do restaurante de cabeça erguida. O seu Olímpio segurou meu braço. Patrícia sorriu discretamente. E quando a porta se fechou atrás de mim, eu respirei. Respirei como não respirava há meses, porque pela primeira vez desde a morte do Augusto, eu voltei a ser dona de mim mesma. 6 meses se passaram desde aquele sábado no restaurante. 6 meses que mudaram tudo. A primeira parcela chegou no dia 15, certinha. R$ 11.666 depositados na minha conta. Conferi 3 vezes para ter certeza que não era sonho. Não era. A segunda parcela também veio. E a terceira. Todas no dia combinado. Sem atraso. Descobri depois, pela Patrícia, que o Marcelo tinha vendido o carro dele. Um sedã 0 km que ele tinha comprado no auge do entusiasmo com o restaurante. Vendeu e pegou um usado, mais simples. O dinheiro foi direto para minha conta. Não senti pena, senti respeito. Porque pela primeira vez na vida, ele estava pagando pelas próprias escolhas. A Viviane? Bem, essa história tomou um rumo que nem eu imaginava. 2 semanas depois da nossa reunião, o Marcelo apareceu na minha porta. Sozinho, sem avisar. Toquei o interfone e meu coração disparou. Ainda doía vê-lo. Mas abri mesmo assim. Ele subiu devagar, como se cada degrau pesasse toneladas. Quando abri a porta, ele estava diferente. Mais magro, olheiras fundas, barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em 15 dias. Oi, mãe. Oi, filho. Ficamos ali parados, um na frente do outro, sem saber por onde começar. Posso entrar? Abri espaço. Ele entrou, olhou ao redor como se estivesse visitando a casa pela primeira vez. Sentou no sofá onde costumava se jogar quando criança, depois de voltar da escola. Eu terminei com a Viviane. As palavras saíram secas, sem emoção, como quem relata um fato. Quando? 3 dias depois daquele sábado, a gente teve uma briga feia. Ela disse que eu tinha sido fraco, que eu deveria ter ficado do lado dela, que você estava inventando tudo. Aí eu pedi para ver o contrato do apartamento. Ela se recusou. Aí eu soube que era tudo verdade. Ele passou a mão pelo rosto. Fui até o cartório, pedi segunda via do documento. Tá tudo no nome dela mesmo. E quando confrontei ela de novo, ela nem negou. Só disse que tinha feito para proteger o patrimônio dela caso a gente separasse. Como se eu fosse uma ameaça. Fez uma pausa longa. Mãe, eu fui um idiota, um cego, um covarde. Sentei na cadeira em frente a ele. Esperei. Eu deixei ela te tratar mal. Deixei ela te excluir. Fingi que não via. Porque eu estava, sei lá, encantado. Achava que ela era diferente, moderna, ambiciosa. Mas ela não era nada disso. Era só interesseira. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. E o pior é que eu machuquei a única pessoa que sempre esteve do meu lado. A pessoa que me criou, que abriu mão de tudo por mim. E eu retribuí com ingratidão. Ele soluçou. E ver meu filho chorando assim, despedaçado, foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Mãe, eu sei que não mereço perdão. Sei que quebrei a confiança. Mas eu tô aqui para te dizer que eu vou pagar cada centavo. Vou trabalhar o quanto for necessário. Vou vender o que tiver que vender. Mas você vai ter seu dinheiro de volta. Eu sei que você vai pagar, Marcelo. As parcelas estão em dia. Não é só por causa do contrato. É porque é o certo. É o mínimo que eu posso fazer. Fiquei em silêncio. Deixei ele desabafar. Porque às vezes a melhor coisa que uma mãe pode fazer é ouvir. E o restaurante? Perguntei. Está funcionando, com dificuldade, mas funcionando. Eu tive que demitir 2 funcionários, cortar custos, renegociar com fornecedores. Mas está de pé. E eu estou fazendo terapia.
Terapia? Isso, 2 vezes por semana, porque eu percebi que eu tinha problemas, mãe. De autoestima, de dependência emocional, sei lá, de ser homem. Eu preciso aprender a ser melhor. Aquelas palavras me tocaram de um jeito que eu não esperava, porque mostrava a maturidade. Mostrava que ele estava realmente mudando. Mãe, eu sei que vai levar tempo. Sei que eu vou ter que provar que mudei, mas eu queria te pedir uma coisa. O quê? Posso voltar a vir almoçar aqui aos domingos? Sem falar de dinheiro, sem pedir nada, só para estar com você, como antes. Olhei para ele, para o meu filho, para o menino que eu carreguei no colo, para o homem que tinha me decepcionado, para o ser humano que estava tentando recomeçar. Pode, mas com uma condição. Qual? Você lava a louça depois. Ele deu um meio sorriso. O primeiro sorriso genuíno que eu via nele em meses. Fechado. E foi assim que os domingos voltaram a ter macarronada. Simples, sem luxo, sem festa, só eu e ele conversando sobre a vida, sobre erros, sobre recomeços. A Viviane? Descobri que ela voltou a morar com os pais. O apartamento foi vendido para cobrir parte do empréstimo que estava sufocando o Marcelo. Ela perdeu tudo que tinha roubado e, segundo a Patrícia, está trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Ironia da vida. Não senti raiva. Senti indiferença. Porque ela já não ocupava espaço nenhum no meu peito. Quanto a mim, bem, a vida tomou um rumo inesperado. O seu Olímpio, que tinha sido meu apoio durante todo esse pesadelo, se tornou algo mais. A gente começou a sair. Cinema, caminhada na praça, jantar simples em casa. Nada apressado, nada forçado, apenas companhia boa. Irene, ele disse numa noite dessas, depois de um café na varanda, eu não quero te apressar, mas eu gosto de você. E acho que a gente merece uma segunda chance de ser feliz. Eu também gosto de você, Olímpio. E sim, a gente merece. Não casamos, não moramos juntos, mas construímos algo bonito, algo baseado em respeito, parceria, companheirismo, as coisas que realmente importam. Meu dinheiro está voltando aos poucos, e com ele, minha segurança. Já consegui recompor metade do que investi. E sei que vou recuperar o resto. Mas mais importante que o dinheiro, recuperei minha dignidade. Aprendi que amor de mãe não pode ser confundido com subserviência, que generosidade tem limite, que respeito não se negocia e que nunca é tarde para se levantar e dizer, chega. Outro dia, estava regando minhas violetas, aquelas roxas que o Augusto me deu, quando pensei nele. E sabe o que senti? Gratidão. Por ele ter me deixado estrutura, por ter sido companheiro, por ter me ensinado, mesmo sem palavras, que amor verdadeiro é parceria, e senti orgulho de mim mesma. Por não ter desistido, por ter lutado, por ter provado que uma mulher de 68 anos pode sim dar a volta por cima. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém diferente. Não a Irene quebrada de 6 meses atrás, mas a Irene que renasceu das cinzas, mais forte, mais sábia, mais inteira. E se tem uma lição que eu quero deixar para quem está me ouvindo é essa: nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena, nem filho, nem nora, nem família. Porque você vale muito mais do que as pessoas que te usam conseguem enxergar. Levei 68 anos para aprender que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, é dignidade, é justiça. E hoje eu sobrevivi, com a cabeça erguida e o coração em paz. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Conta pra gente sua história. Porque aqui a gente não julga, a gente acolhe. Deixa seu like se você acredita que nunca é tarde para recomeçar. E se inscreve no canal para continuar acompanhando relatos reais de mulheres que se recusaram a ser pisadas, porque todo mundo merece uma segunda chance. Mas ninguém merece ser usado. Um beijo no coração de cada uma. E lembra, você é mais forte do que imagina.